final da 19h20, e aí amanhã, né? Na nossa próxima aula eu começo fazendo correções. Eu vou fazer uma de cada aula, tá? Ou seja, eu vou fazer uma do 16, uma do 17, uma de cada, inclusive a aula de hoje, tá? Porque eu acabei, como eu estava na dúvida, eu acabei me preparando para a aula de hoje, tá? Então a gente faz essa super correção amanhã, tá certo? Então eu já começo corrigindo. E sabe o que aconteceu? Eu acabei também me confundindo, e para o segundo A eu dei aula 21. Ou seja, então eu tenho que voltar uma aula com eles lá, depois, inverter. E para vocês estão certos. Tudo bem, Letícia? Tranquila? Beleza. Então, gente, vamos embora, tá? Vamos deixar combinado assim. Eu vou então para a aula normal, como a gente está acostumado, tá? E amanhã a gente faz aí uma correção, pondo em ordem em relação às aulas para trás. Lembrando que eu sempre faço uma revisão comentada da aula antes de começar, então a gente atualiza as aulas anteriores, mais essa aula de hoje, tá? Pessoal que está chegando agora, bom dia, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana aí, muita paz, saúde, em primeiro lugar, né? E que a gente tenha uma semana muito produtiva, uma semana que ela complementa, né? O trimestre ele está acabando, né? É uma semana que complementa com a chamada semana de avaliações substitutiva, né? O que vai mudar um pouquinho, gente, para o próximo trimestre é que em alguns momentos eu vou tornar as nossas aulas mais dinâmicas, assim, e, claro, que avisando vocês com antecedência, mas eu vou dividir vocês em pequenos grupos. Grupos assim bem aleatórios, tá? Tipo, vou dar um exemplo, de 1 a 5, de 6 a 10, porque em alguns momentos das correções, ou por que não dizer também de aula, vai ter momentos que vocês vão participar da aula, seja fazendo comentários de correções, seja colocando opiniões, seja compartilhando vídeos, mas tudo assim, não é instantâneo. Eu vou sempre avisar com uma semana de antecedência, tal. E essas participações, elas serão usadas como nota de peso 1, peso 2 a partir do segundo trimestre. Tá? Então a gente só vai. As mudanças elas são pontuais da nossa forma de avaliar, tudo no intuito de como é que fala? De melhorar e prepará-los melhor, né? Eu acho que esse é o intuito máximo, né? Então, mas vocês vão ver, vai ser bem tranquilo, nada que vocês já não estejam acostumados e que, de maneira com muita eficiência, né? Vocês é uma sala que se compromete, enfim, né? Sempre procura fazer o melhor, porque vocês sabem da importância de aprender, né? E a gente só aprende quando faz, né? Ou seja, a gente só aprende quando coloca a mão na massa mesmo, né? Claro, no sentido figurado que eu estou falando. Bem, então vamos lá, vou apresentar aqui a tela para vocês e se vocês quiserem pegar o material de vocês, deixar o caderno do lado para anotações. Vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei volume 68, tá bom? Tá chegando minha voz, tá chegando bem aí? Tá tranquilo? Tá. Se não, qualquer coisa é só pedir para aumentar. Então, deixa só a tela compartilhada. E a gente já começa. Ele deu uma travadinha aqui, mas ele vai. Isso. Deu um teve aí, né? A gente vem trabalhando nas aulas de geografia, nós estamos trabalhando estrutura etária. Estrutura etária no Brasil e no mundo há uma certa tendência, tá? Ou seja, isso nós conversamos aí em aulas anteriores,
E também identificamos que o Brasil ele está numa fase de transição, ou seja, o Brasil, então, a cada ano que passa, envelhece a expectativa de vida aumenta, né? A população está num ritmo de envelhecimento, exatamente porque as questões relacionadas ao crescimento vegetativo e as taxas de fecundidade no Brasil vem diminuindo, haja vista e dando como justificativa, claro, a questão de inserção cada vez maior e participativa e atuante da mulher no mercado de trabalho, né? Praticamente dividindo os mesmos espaços nos horários de ida ao trabalho, né? Enfim, nas questões relacionadas aos compromissos familiares, né? Então, isso é uma tendência que cada ano que passa, ele tem aumentado. E hoje, aproveitando aqui a oportunidade de falar de trabalho, a aula 19 e 20 ela vai tratar da estrutura da população ativa, ou se vocês quiserem colocar no caderno, também chamado de PA, PEA, que significa população economicamente ativa. Então, a aula de hoje, ela vai tratar especificamente deste grupo, que na estrutura etária é dos 19 aos 59 anos. Isso é um dado estatístico, isso não quer dizer que a pessoa ela não possa trabalhar depois, ou que ela não possa trabalhar anterior à idade de 19 anos, mas para critérios estatísticos de estrutura etária, né? Então, é classificado de 19 a 59 as pessoas que pertencem à PA, tá? E as pessoas que pertencem à faixa etária apta ao trabalho. Tudo bem? E aqui, eu vou mostrar já vou começar mostrando essa tabela, né? E eu quero que vocês reparem em algumas situações, né? 2003 para 2014, tá? Eu quero que a gente já comece a dar uma olhadinha aqui em alguns números que vêm caindo, tá? Se a gente for pensar aqui nessa questão relacionada às mulheres, mas também pensando em ambos, né? Nos gêneros masculino e feminino, aqui no mundo do trabalho. Bem, distribuição percentual. Então, aqui ele fala 15 anos ou mais de idade, mas a gente trabalha, né? Geralmente a gente trabalha com de 19 a 59, porque a gente consegue um número, talvez uma projeção, um entendimento melhor. Então, nós temos aqui 2003 e 2014. O que está de azul, homem, e o que está de vermelho aqui, mulheres. E lembrando que, quando falamos em PA, isso é uma coisa que precisa ficar claro, e às vezes o aluno cai nas armadilhas às vezes o aluno interpreta errado, porque, por exemplo, vou até falar devagar porque é importante isso. Estando em idade apta ao trabalho, independentemente se ela está ocupada ou desocupada, que subentende-se que ela está desempregada naquele instante, independentemente da condição dela, ela pertence à população economicamente ativa, trabalhando ou não, porque a PA, ela considera as pessoas aptas ao trabalho. Ela não faz distinção entre trabalho, ocupação e desocupação. Tudo bem, gente? Então, eu já começo por isso, porque às vezes isso acaba confundindo o aluno. O aluno, ele costuma fazer a relação de que só está na PA quem está trabalhando, e não é. A PA, ela não faz a separação. A PA, estatisticamente, ela vai considerar dos 19 ao 59 anos. Tudo bem? Então, só para a gente ter essa questão relacionada. E aqui,
Eu quero que vocês percebam que existem alguns detalhes, ainda que quase imperceptível, mas que é notório, ou seja, está caminhando em passos lentos, mas são passos que não param mais. Então vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó, em idade ativa. Então notem que no Brasil, né? Então nós temos no Brasil, e isso já acontece desde as taxas de natalidade, nós temos mais mulheres do que homens, tá? E isso é claro que já acontece nos nascimentos, é claro que isso vai se estender quando os gêneros masculino e feminino estiverem aptos à idade ativa. Notem que as mulheres estão em maior número, só que economicamente ativa ainda não alcançaram os homens, ó. Vocês estão vendo? Então, ó, isso acaba abrindo uma diferença relativamente alta, colocando as mulheres num número de desocupação maior que os homens. Tá? Então, notem que eu tenho mais mulheres do que homens, mas, do ponto de vista da ocupação, os homens têm a maioria. Tá? E isso fica claro aqui. Homens 57, mulheres 43. E quando nós olhamos a parte desocupada, olha só como inverte. Nós temos menos homens desocupados e mais mulheres desocupadas, tá? E isso, em percentual, vai deixar aqui não economicamente ativa em 64,7% e os homens 35,3%. Ou seja, isso daqui pega informações e dá uma certa totalidade aqui. Tá? Só que lembrando que isso foi em 2003. Tá? Quando o tempo foi passando, né? 2004, 2005. Então, dá uma olhadinha embaixo e ó, percebam que em 2014 eu já começo a ver o quê? A busca, né, de um certo equilíbrio. Por exemplo, vamos lá. Em idade ativa, as mulheres ainda são o número das mulheres ainda são maiores do que os dos homens. Mas quando a gente olha que economicamente ativa e ocupada, olha só o percentual como houve alteração. Tá? Então, olha só. E é claro que uma coisa que é importante vocês pensarem que se aumenta um, o outro baixa. Porque nós estamos analisando a mesma proporcionalidade. Então, notem que aqui cai economicamente ativo, ó, os homens diminuem, as mulheres sobem. Logo, a parte ocupada está aqui, ó, os homens ainda estão em setores em ocupação maior do que as mulheres, mas já houve o quê? Uma melhora aí. A pergunta que a gente talvez possa levantar, e aí eu até compartilho com vocês, é o seguinte: o que teria mudado, por exemplo, se vocês quiserem falar no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade. O que vocês acham que teria mudado, por exemplo, de 2003 para 2014? O que teria mudado das empresas, dos empregos formais, estarem contratando mais mulheres do que homens? Vocês viram lá, houve aumento de contratação de empregos formais, houve contratação mais das mulheres, porque vocês perceberam a diferença de 2003 para 2014. Se a gente fosse, se eu perguntasse isso para vocês assim, como opinião, o que vocês acham que aconteceu ou o que está acontecendo que fez com que em 2014 as mulheres conseguem
processos seletivos de trabalho, as mulheres estão conseguindo melhores ou mais ocupações que os homens. Mais que eu digo assim, em proporção, porque ainda não ultrapassou, mas está subindo. Nós estamos em 2021. Eu acredito que aquele gráfico de colunas, eu acredito que hoje esteja até mais equilibrado. E aí, gente, o que vocês acham que está acontecendo? O que vocês acham? Professor, pode falar. A gente pode pensar que vai se tá acabando um pouco essa ideia de que o homem tem que ser provedor do lar. Então, tipo, a mulher também tem que auxiliar, também não, tem que ajudar na parte econômica. Então, Tainá, em uma palavra, enfim, numa pequena frase, escreve aqui no chat o que você disse, que parte da sua fala eu não ouvi por causa do áudio, tá? Só escreve aqui uma palavra-chave para eu poder complementar a sua explicação, a sua fala. Deixa ela escrever ali. Quem quiser também abrir o microfone e complementar a fala dela, ou falar o que acha também, se sintam à vontade, tá? Podem se colocar aí. A Tainá coloca assim, ó, a ideia de que o homem tem que prover o sustento da família. De fato, Tainá, isso é um senso comum, né? É uma barreira que vem caindo, tá? Por uma questão mesmo de sobrevivência, né? Cada ano que passa, fica muito mais claro que o custo de vida ele vai aumentando, né? E a automação no trabalho, deixando o trabalho formal cada vez mais fácil de ser executado, isso também desvaloriza o salário dos homens. Por isso que hoje, praticamente, ele sozinho, muito difícil ele sustentar a família, salvo se tem um negócio próprio, que esse negócio, na sua retirada, consiga dar conta desse todo, né? Tem uma questão aqui que eu queria compartilhar com vocês. Ó, quando nós falamos de automação, né, nas relações de trabalho, eu quero também compartilhar com vocês que, na verdade, hoje em dia, grande parte dos trabalhos são trabalhos que eu não preciso mais da força física. Antigamente, né, um dos diferenciais para determinados trabalhos é porque o homem fisicamente ele era mais forte, então eu contrato ele, né? E na verdade, isso vem mudando, porque hoje em dia, grande parte dos trabalhos, eles são trabalhos que precisam de um grau de intelectualidade. E cada ano que passa, a força física ela vem diminuindo o seu grau de importância. Tudo bem? Sendo assim, então, eu tenho uma competitividade de emprego para ambos os gêneros. Ou seja, aquele que dominar mais, aquele que tiver mais apto e com nível de instrução melhor, vai acabar ficando com a vaga. Tá? Então, uma coisa interessante para a gente pensar. Outra coisa também é que vem crescendo, né, o que a gente chama de trabalhos que a mulher ela pode fazer em casa, né? Então eu tenho assim trabalhos relacionados. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, claro, não são trabalhos formais, mas isso ajuda a pensar em percentual de crescimento de mulher no mercado de trabalho, que é o seguinte. Então, a mulher, de repente, tinha um dom de fazer doces ou fazer salgados, ou mesmo confeccionar roupas. Hoje, existem ferramentas que ela consegue divulgar o produto dela sem sair de casa. Então, também esse tipo de situação ou de oportunidade também melhora aqueles números que foi colocado lá para vocês, tá? Outra coisa também que vem surtindo efeito agora é os anos de escolaridade,
que no caso das mulheres estão estudando um pouco mais que os homens, né? Então, quando você pega, são vários elementos, tá? Hoje, quer ver outra coisa que eu lembrei aqui? Outra coisa que eu lembrei aqui, a questão relacionada à preparação, né? Porque antigamente, as poucas mulheres que conseguiam fazer faculdade acabava fazendo por uma realização pessoal, estou falando de um tempo atrás, tá, gente? Era uma realização pessoal, mas que pouco era usada profissionalmente, né? Ou seja, era mesmo assim de querer estudar, mas antigamente pouco se exercia a profissão. Só se exercia a profissão em casos bem esporádicos, né? Hoje em dia, não. As mulheres, elas se preparam profissionalmente primeiro, para depois pensar na vida pessoal. E essa mudança, ou essa inversão de valores, isso está trazendo números representativos, como nós estamos vendo aqui. Parece que não é muito, mas quando você pega 3% de percentual pela quantidade populacional do país, você vai ver, vocês vão perceber que é uma quantidade interessante, né? Que é uma quantidade interessante. Aqui, população não economicamente ativa dos homens são menores em relação às mulheres, mas está em declínio, tá? As mulheres vêm sim ocupando vários espaços profissionais, né? Cada vez mais, ou seja, cada vez mais elas estão buscando esse espaço, né? Então, nessa parte, há uma... E outra coisa, né? Existem também os concursos, porque o concurso público, ele é considerado, claro, né, o jeito mais democrático para se acessar um trabalho, porque haja vista que não é por gênero, mas é por proeficiência, né, por meritocracia próprio, em conseguir passar na prova, né, que é colocado ali. Tudo bem, gente? Então, uma coisa que é importante pensar. E essa mudança, gente, é a parte central da nossa aula, tá? A inversão de que a mulher, né? E eu vejo isso, opinião pessoal, tá? Eu vejo isso como positivo, tá? Porque a mulher, ela tem que se constituir como ser humano, né? E como sujeito histórico e cidadã, né? Ou seja, ela tem que primeiro ter acesso a todas essas questões para depois pensar na questão pessoal, né? Ou que as duas possam caminhar juntas, não há problema não. E isso, gente, é uma questão até cultural, porque se você pegar anos atrás, homens e mulheres tinham criações diferentes. O homem, ele era criado para ser o chefe de casa, e a mulher, ela era criada para ser a dona do lar. Claro que eu estou falando de coisas bem antigas, mas que a educação, ela era uma educação que selecionava por gênero o que cada um ia fazer na sua vida adulta. Hoje não. Hoje nós temos uma universalização maior, hoje nós temos uma questão democrática, né? E hoje praticamente, né? Isso me deixa muito feliz, né? Porque dos últimos cursos que eu fiz, né, seja faculdade ou especializações, uma coisa que me chamava muita atenção dos últimos cursos que eu fiz é que o público, os colegas de sala, de todas as vezes, dessas últimas vezes que eu estudei, o público era maior feminino. Tá? Isso mostra o quê? Que as mulheres estão em um caminho que não tem mais retorno. Elas querem estudar mais, querem se preparar mais, querem resolver ou buscar a sua vida, a sua profissão, a sua vida profissional, para depois pensar em questões pessoais ou, como eu falei para vocês, quando ambos vão caminhando junto. E isso
gente, tem a ver com uma questão de sobrevivência, tá? Tem a ver com uma questão de sobrevivência, tudo bem? Só para a gente pensar aí nesse sentido, tá? Aqui nós temos a divisão, como que está dividido. Deixa eu só ampliar aqui. Então, aqui nós temos uma tabela que mostra... Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, deixa eu ver se melhora aqui a tabela. Então, essa tabela mostra uma distribuição percentual da população ocupada por setores de atividade, né? Então, no Brasil, ó, agricultura, e aqui nós temos a agricultura por regiões, nós temos a indústria por regiões, olha aqui as regiões, ó, e nós temos aqui o setor de serviço, ou o chamado terceiro setor, também dividido por regiões. Notem que o Sudeste, ele chega a quase 70%, né, de ocupação na área do setor de serviços, né, setor do comércio e setor de serviços. E nesse campo aqui, as mulheres vêm encontrando grande aceitação, né, para o trabalho que elas desenvolvem, seja no comércio, ou seja, prestando algum tipo de serviço, tá? Então, aqui a gente tem uma crescente, e é exatamente aqui onde as mulheres vêm ocupando esses espaços, tá? E aí, quando a gente fala de setor de serviços, você tem uma variedade, né, de profissões, mas que as mulheres vêm se encaixando muito bem aí, tá bom? Olha o que ele fala aqui, ó. A concentração da maior parte da PA no setor terciário da economia brasileira, ele é decorrente da expansão urbana, claro, né? Porque na medida que as cidades vão crescendo também oportunidades de trabalho nesse setor, porque ele é um setor que vende serviços e atendimentos, né? E ele comercializa coisas. E isso está tudo inserido no meio urbano. Então, à medida que o urbano cresce também essa demanda. E aí ele fala da grande variedade de serviços encontrados nas cidades e das crescentes elevações da mecanização agrícola e da automação industrial e da terceirização. Então, na medida que o campo vai tendo uma automação de máquinas, e na medida que a indústria também vai tendo algo mais informacional, então é o terceiro setor que vai acabar gerando mais emprego e vai absorvendo muita mão de obra feminina, tá? Então nós temos aqui, ó, olha como muda, né? Vamos dar uma olhada aqui em percentual, ó. 2013, 2014. Vamos ver aqui. Aqui eu vou ter que baixar essa tabela. Baixar ou diminuir, para vocês terem uma ideia. Ó, setor de indústria, construção. Construção, gente, é pouco, tá? Porque aqui ainda é aquele trabalho mais braçal, tá? E esse 1% se vocês quiserem só anotar, equivale a serviços de liderança. Tá? Então, na construção, aí nós estamos falando de arquitetas, de engenheira, vai se formando em engenharia, né? Civil. Então, nós temos aqui, é um percentual baixo, exatamente porque a outra parte, que é mais braçal, nós temos uma porcentagem mais dos homens, né? Mas, olha, seguindo aqui, né? Comércio, e aqui, administração pública. Olha só como as mulheres vêm assumindo cargos públicos, ó, administração pública. E sabe por quê, gente? Exatamente porque cargo público passa por meritocracia, por prova. E como eu falei para vocês no início da aula, que as mulheres estão estudando mais que os homens, olha o resultado aqui aparecendo. As mulheres vêm passando mais em concursos públicos, de um modo geral, do que os homens. Aí, ó, tá vendo? O esforço, ele está cada vez mais ficando claro. E aí, falo para vocês, trabalhar em administrações públicas
tem uma estabilidade, né? Tem ali, uma vez concursado, né, uma garantia melhor nas relações de trabalho. Então, as mulheres estão no caminho certo. Serviços domésticos, claro, né? Aí é uma questão cultural também, mas vem caindo, ó. Era 16, caiu para 12, tá? E o dos homens acabam sendo menores porque, historicamente, né, culturalmente, o serviço doméstico acabou sendo das mulheres e que depois acabou virando profissão como uma forma de sobrevivência, tá? Outros serviços, transporte, limpeza urbana, serviços pessoais. Mas aqui fiquei feliz, viu, com o resultado aqui relacionado à administração pública, né? Os homens, então, nós temos aqui os homens ainda no comércio ali quase igual das mulheres, né? Mas no setor da indústria, os homens ainda têm uma maioria, tá? Mas também acredito que daqui a alguns anos eu acredito nesse nivelamento. Até porque cada ano que passa, as máquinas elas vão ficando muito mais computadorizadas do que o trabalho braçal, né? E essas questões relacionadas ao senso comum, elas têm de ir diminuindo conforme o tempo vai passando. Tá certo? Gente, eu vou parar para fazer a chamada. Entendam que a aula 19 e 20, ela complementa uma série de assuntos que a gente vem tendo em relação à população brasileira, como que ela é distribuída, como que ela é pensada, tá? Tentem fazer os exercícios dessas aulas. Amanhã a gente faz aí, coloca em dia as correções, eu vou pegar uma de cada aula e nós vamos tocando aí a nossa vida, tá? Agora que as aulas elas voltam à sua normalidade, porque a semana de prova, ela passou, né? A gente entra em uma semana de prova super. Beleza, gente? Muito bem. Deixa eu fazer a chamada, então. Arthur. Presente. Beatriz. Presente. Danilo Gomes. Danilo. Érica. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel. Gabriel Rica. Bom dia. Bom dia. Heloísa. Presente. João Vitor. Estou aqui. Joyce. Eu. Bem. Júlia. Vi no chat. Kathleen. Presente. Letícia Marques. Presente. Micael. Natália Fernandes. Presente. Natália Ferreira. Eu. Nicolas. Opa, presente. Pedro Paulo. Bom dia. Tainá. Eu. Tiago. Presente. Yasmin. E Youssef. Presente. Muito bem, espera só um minutinho. Deixa eu só colocar a aula aqui. Ué, sua camisa é marrom, então. Oi? Oi, desculpa. O Pedro tá achando o bico. Acontece, não esquenta. A gente vai falar com o colega, tá com o microfone aberto. Peraí. Aqui eu fui sem querer. Eu sei. 3 do 5. Então vamos colocar.
Muito bem. Então, gente, é o seguinte, ficamos combinados assim. Então, eu só dei aula porque eu estava na dúvida, né? Da última aula que a gente teve, veio semana de prova. Então, amanhã eu já fico combinado com vocês, tá? De fazer uma correção comentada de cada aula, desde a 16 até a aula de hoje. E depois a gente entra no assunto da aula 21, onde a gente vai falar de trabalho e mercado de trabalho. Informações importantes aí que vocês precisam saber e tentem fazer, tá? Os em classe, para a gente então amanhã tá falando. Tudo bem? Na hora da correção. E antes de eu começar a corrigir, se sintam à vontade, tá? Caso queiram. Professor, você pode corrigir tal questão que eu tive dificuldade? Se sintam à vontade de poder, pode pedir, viu? Tá? Porque eu escolho aleatório, eu posso corrigir qualquer uma, tá? Então, é interessante se caso teve dificuldade em alguma, vai naquela mais difícil, que você teve mais dificuldade, que o professor corrige e explica e tira as dúvidas que porventura você ter. Ainda mais que essas questões hoje em dia, você sempre tem uma que é muito parecida com a correta, não sei se vocês já repararam nisso, né? E é nessa que a gente tem que estar atento para não perder, né? A ordem é não desperdiçar questões e entender o processo, né? Que diz o enunciado para poder não errar. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação e me despedir de vocês no dia de hoje.